Pessoal, sobre o conteúdo, no início, em fevereiro, a gente pensou em fazer uma revisão de conteúdos importantes que talvez a gente tenha deixado assim de lado e que a gente precise para o bom andamento das aulas, né? Então, esse mês de fevereiro, a gente vai tentar fazer uma espécie de revisão de alguns conteúdos importantes. Aí, o seguinte, depois, né, lá para o segundo bimestre, não sei como é que se a gente vai estar online, se vai estar na escola, não sei ainda, mas de qualquer maneira, no terceiro ano a gente tem uma carga horária maior de matemática, né? Então, nos anos anteriores a gente trabalhava assim, uma parte era do conteúdo já programado para o terceiro ano, que é geralmente a parte de geometria analítica e tal, e a outra parte, né, é para rever conteúdos, fazer reforço de conteúdo, revisão para Enem, revisão para as provas externas. Então, geralmente a gente divide aí matemática nesse sentido, né? Mas no início agora, em fevereiro, a gente vai dar início a uma revisão de conteúdos importantes, né? Então vamos lá, já que a gente já passou 2 minutos do início, eu acho que a gente já pode começar o nosso objetivo aqui da aula de hoje. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, a gente vai dar início a uma sessão de revisão de conteúdos importantes para o andamento do ano, né? E o primeiro conteúdo que eu separei aqui para vocês é o sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Ou simplesmente, para os íntimos, né? A gente vai trabalhar o plano cartesiano. E por que eu escolhi esse conteúdo? Porque a gente vai precisar bastante lá na geometria analítica. Até então vocês conheciam só basicamente duas geometrias, de certa forma, né? Que é a geometria plana, que é aquela que mexe com os triângulos, com os quadrados e tudo mais. Isso quando está no plano. Você também viu a geometria espacial, né, no ano passado, que mexe com os sólidos geométricos. Nesse ano vocês vão ter contato com a nova geometria, né? Que é a geometria analítica, que é uma geometria que mexe com o plano cartesiano, que mexe com coordenadas. E para iniciar bem esse conteúdo, a gente precisa fazer umas revisõezinhas, né? O plano cartesiano, para algumas pessoas, né, ele foi visto, acredito, lá no 8º, 9º ano. Não sei qual é a experiência de vocês com o plano cartesiano. Talvez tenha pessoas que não tenham nem visto, né? Não sei como é que é isso. Se vocês quiserem comentar aí para mim saber, podem escrever no chat que eu estou vendo. Mas vamos lá. Vamos iniciar. Então, por que está a imagem desse cara aqui, né? Esse cara bonito. Esse cara aqui, para quem não conhece, é o René Descartes, né? Ele foi o cara que estruturou bem esse negócio do plano cartesiano. Ele formalizou, ele escreveu um texto explicando bem direitinho como é que eram as coisas, né? Então, ele é o pioneiro aí. Apesar de umas pessoas já terem usado, mas ele organizou as coisas, né? Ele foi o pai da geometria analítica. Então, tem umas pessoas que estão dizendo que viu no 8º, tem umas pessoas que estão dizendo que viu no 9º, né? Pedro Henrique viu no 9º. Mas vamos dar uma revisada, escrever bem as coisas aqui, né? Então, vamos começar. Para entender bem o que é um sistema de coordenadas, vamos pensar no nosso dia a dia, né? Aqui, eu coloquei um exemplo de uma mensagem de e-mail que a Joana ela escreveu aí pro Pedro, né? Olha aí, Pedro. Mandado para tu, Pedro. Foi que ela mandou para Pedro. Ela disse assim, ó, Pedro, no próximo sábado, dia 23, a partir das 6 horas, vou reunir os amigos em casa para comemorar o meu aniversário. Gostaria muito que você viesse. Meu endereço é Rua João da Silva, número 21, bairro das Paineiras, São Paulo, SP. Bom, Pedro se deu bem, né? Pedro, é o seguinte, quando a gente dá o endereço da gente, né, quando a gente informa o endereço da gente, a gente está, de certa forma, informando as coordenadas. As coordenadas para quê? Para localizar a nossa casa. Então, quando
a Joana passou o endereço dela aí, ela colocou várias coordenadas. Quais são as coordenadas? O nome da rua, o número, o bairro, a cidade e ainda colocou o estado, né? Então a Joana aí, ela colocou 5 coordenadas para poder o quê? Para poder você localizar onde é exatamente a casa dela, beleza? Claro, partindo do pressuposto que você sabe que isso aí está se tratando de Brasil, né? Então você só precisa de 5 coordenadas para você chegar no ponto exato da casa da Joana. Ou seja, para que servem as coordenadas no nosso dia a dia, por exemplo? Elas servem para você localizar pontos, certo? Coordenadas servem para localizar pontos. Bom, formalizando aqui, as coordenadas de um ponto, elas são as informações que permitem a localização exata desse ponto. Então, para ser coordenada, você tem que ser capaz, essas coordenadas têm que ser capazes de localizar exatamente o ponto que você quer. Vamos lá. Em muitas situações do nosso dia a dia, né, a gente necessita de sistema de coordenadas. Quais são alguns exemplos que a gente pode dar? Por exemplo, quando você vai nas estradas, nas BR, nas CEs, as estradas elas recebem uns marcos, né, que são as quilometragens. Então, as coordenadas são determinadas pelos marcos quilométricos, né? Então, cada marco indica uma coordenada de um ponto dessa estrada. Então, o quilômetro 10. Então, você vai saber onde é o quilômetro 10 e vai chegar exatamente naquele ponto. Quando um carro dá problema e você liga para o guincho, por exemplo, você vai dizer, olha, eu estou no quilômetro 10 da CE tal. Então, você está dando as coordenadas para você ser localizado, beleza? Outro exemplo, o globo, né, o globo terrestre, nosso planeta Terra, né? Qualquer ponto na superfície da Terra que esteja voando, né, um avião, eles podem ser localizados com 3 coordenadas. Se você der a latitude, a longitude e a altitude, por exemplo, que é o caso aí do espaço aéreo. Na Terra só precisa de 2, né? Se você tiver aí com qualquer ponto na Terra ou voando aí em cima no espaço aéreo, você consegue aí com essas 3 informações: latitude, longitude e altitude, né? Então, tudo isso são coordenadas. São informações capazes, né, de você localizar exatamente aquele ponto, né? Hoje em dia, por exemplo, nosso celular ele tem um GPS. E se você olhar a sua localização, lá só tem 2 coordenadas, né, que é justamente a longitude e a latitude. Com isso, você consegue localizar muito bem as pessoas. Você consegue achar, chegar na pessoa. Se alguém roubar seu celular, e se você conseguir ter a conexão com ele ainda, você consegue buscar um celular, por exemplo, só com essas 2 informações, né? Eu não sou formado em geografia, sou formado em matemática. Não sei quase nada de geografia. Mas vamos lá. Não foi um tome. Mas vamos lá. O que eu ia falar? Então, para localizar um ponto em um plano, né, agora falando só de plano e não de espaço, então o plano aqui na matemática, a gente vai usar o que a gente chama de sistema cartesiano ortogonal, né? E vamos entender o que é esse sistema ortogonal aí, né? Vamos tentar entender. Então, o sistema cartesiano ortogonal, ele é formado por 2 eixos, né? O eixo que a gente chama de eixo real OX e o eixo OY. Preste bem atenção que esses nomes não são à toa. A palavra eixo, né, não é à toa. O que é um eixo na matemática? É quando você tem uma reta orientada. Uma reta orientada é quando você diz onde é a origem dela. Onde é que ela começa a ser contada. Então, no caso aqui, a origem vai ser esse pontozinho aqui, e você começa a contar a partir daqui, né? Aqui vai ser o seu 0. Então, na matemática, um eixo é quando a reta está orientada, quando você sabe onde é a origem. Por que eles chamam de eixo real? Porque você consegue associar pontos, números reais a pontos da reta, certo?
Eixo OX, eixo OY é tradicional, né? Porque vem do O, da origem, até aqui o X. Eixo OX, eixo OY. Quando você está tratando de outras questões, pode aparecer outras letras, certo? Mas tradicionalmente é o X e o Y. O eixo X e o eixo Y. Como eu já falei, o ponto zero, o ponto O é chamado de origem. Isso aqui é a origem do sistema cartesiano, ponto O, tá aqui. Outra coisa, por que ele é chamado de ortogonal? Porque, né, se você olhar aqui esse ângulozinho aqui, o ângulo que as duas retas formam é de 90 graus. Então, por isso. Então, esse cara aqui é o nosso plano cartesiano. Se eu conseguir deixar as imagens maiores... Tá com dificuldade aí, é? Posso fazer isso, ó. Beleza? Ou então você pode fazer em você mesmo. Isso é melhor pra mim, né? Porque senão eu vou ter que... Valeu, Eric. Vamos lá. Outra. O plano que contém esses dois eixos aí, a gente chama de plano cartesiano. Então, qualquer ponto que tiver nesse plano aí, você vai conseguir localizar daqui a pouco com duas informações, né? Vamos ver aqui. Um exemplo, como é que funciona isso? Não está muito claro ainda não, né? Ó, suponha que eu tenho um ponto aqui, né? P de Pedro aqui. Suponha que Pedro está aqui, ó. Pedro está aqui. Vou pegar Pedro aqui como exemplo. Pedro está aí, né? Aí, o que eu vou ligar para Pedro e diz assim, pessoal, eu estou aqui em cima do plano cartesiano. Aí que eu sou esperto, né? Já sei o que é o plano cartesiano. Aí o que eu vou perguntar a Pedro? Pedro, passa tuas coordenadas aí. Passa aí tua abscissa e tua ordenada. Aí Pedro vai mandar. Aí vamos tentar entender o que é primeiro o que é esse abscissa e ordenada, né? Então, para localizar o Pedro, você traça uma reta perpendicular aí. Ó, você traça uma reta perpendicular ao eixo X. E aí você vê qual é o número que está aqui. Depois você traça uma reta perpendicular ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Perpendicular porque chega a 90 graus aqui, né? E aí você olha qual é o número que está aqui associado. Aí então, né? Pedro viu isso aí. Eu estou na abscissa 5. Eu estou na abscissa 5 e estou na ordenada 4. Então, quais são as coordenadas de Pedro? Ele vai dizer que as coordenadas que ele está são 5 e 4. Tá? Minhas coordenadas são 5 e 4. Toda vida que você for informar as coordenadas, você tem que ter um cuidado. A padronização é feita assim. Sempre você informa a sua abscissa. Primeiro. E depois você informa a sua o quê? Ordenada, que é o Y. Sempre nessa sequência. Todos os textos de matemática que você vê, pelo menos os que eu já vi, é nessa sequência. Primeiro abscissa, depois ordenada. Primeiro o cara aqui do X, depois o cara lá do Y. Beleza? Então você pode simplesmente escrever, dizer quais são as coordenadas. A maneira abreviada aí é como o Joab já colocou aí, né? 5,4. Então você bota assim. Uma maneira é essa. Você bota o nome do ponto, abre parêntese, 5,4. Como é que você lê isso aqui, né? É 5 e 4, simplesmente isso. É o ponto 5 e 4. Outra maneira que é bem interessante também, você pode colocar o sinal de igual aqui, ó. O ponto P é igual a 5 e 4. Você pode falar das duas maneiras. Isso pode aparecer nos livros dessas duas formas, né? Tem livros que usam essa terminaçãozinha, essa escrita aqui, P igual a 5 e 4, e tem livro que usa assim, beleza? Eu acho que o livro de vocês usa esse primeiro. Mas tanto faz, não tem nenhuma diferença. Eu, se fosse recomendar, usaria o segundo, mas tanto faz. Não vai ter nenhum problema. Beleza, né? Alguma pergunta até aqui? Beleza, então vamos continuar.
Um detalhe importante, da origem, né? A origem, quais seriam as coordenadas da origem? As coordenadas da origem é 0 e 0. Outra coisa interessante, se o ponto estiver em cima do eixo X, o que acontece? Por exemplo, esse ponto aqui, ele tem que coordenadas? Alguém pode dizer? Vamos lá, Pedro. Cadê Pedro? Opa, como é? Diz aí. Pedro. Oi, tá dormindo. Durma não. Pedro, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Vou chamar esse ponto aqui de P2. Quais as coordenadas do ponto P2? Esse que tá em cima. Esse P2 aqui, esse aqui, ó. É 2 e 0. 2 e 0, muito bem. Perceba que o 2 vem de onde? Da abscissa. E a ordenada aqui, ó, é 0. Porque não tem altura, né? Ele está na altura 0. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem é esse outro ponto, Pedro, aqui, ó, o próximo? É 3 e 0. 3 e 0, muito bom. 3 e 0. E esse outro? Isso aqui? 4 e 0. 4 e 0. E se você continuar, você vai dizer 0 na segunda vez toda a vida, né? 4 e 0, 5 e 0, 6 e 0, qualquer coisa e 0. Isso é uma característica, né? Se a abscissa... Abscissa não, desculpa. Se a ordenada do ponto, se o y do ponto for igual a 0, pode ter certeza, né? Pode ter certeza que o quê? O ponto, ele pertence a quem? Ao eixo OX. E o contrário também. Se o ponto pertence ao eixo OX, é porque o y dele é 0. Outra coisa importante. Vamos aqui olhar para o eixo das ordenadas. Tem aqui um ponto B. Quem começa com B aqui? B, tem alguém que começa com B aqui? Vou pegar aqui, vai Débora. Débora Bento aí, ó. Débora. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Débora? Oi. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? O da abscissa tá no 0, é, Dias? Ah, esse ponto aqui, ó. Da abscissa tá no 0, isso. Sim, eu tô vendo. Sim. Ah, sim. E a ordenada? 0 e 3. 0 e 3. E se fosse esse ponto aqui? Ponto D? 0 e 2. 0 e 2. Opa, 2, né? Deixa eu botar o 2 aqui. Beleza. E se fosse esse? 0 e 1. E se fosse esse aqui, o ponto T? Qual seria? 0 e menos 3? 0 e menos 3, muito bom. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, se o cara está em cima do eixo das ordenadas, perceba que a primeira informação, ó, sempre é 0. O que eu quero dizer com isso? Se o x do ponto for igual a 0, pode ter certeza que o ponto ele pertence a quem? Ao eixo OY, ao eixo das ordenadas. E o contrário também, se ele pertence ao eixo das ordenadas, pode ter certeza que o y dele, o x dele é 0. Beleza? Então fiquem atentos a isso. E se ele tem os dois ao mesmo tempo, o y e o x zerados, então com certeza é a origem. Segue o baile aqui, vamos lá. Ah, um detalhe importante que eu não comentei. Essa informação aqui, ó, é o que a gente chama de par ordenado. Por que é um par? Porque são duas informações. Por que é ordenado? Porque primeiro você mostra o x, depois o y. Vamos lá. O plano cartesiano ele é separado em 4 regiões. Essas 4 regiões você vai dar o nome de quadrante, né? Então, como é que é distribuído esses quadrantes? O primeiro quadrante está nessa região aqui.
Essa região, qual é a característica dela? Ela contém todos os pontos que o x é maior que zero e o y também é maior que zero. E pode ser até igual, né? Ou seja, por exemplo, um ponto bem aqui, um ponto que está aqui no primeiro quadrante, pode ter certeza dele que o x dele, ó, é positivo, está à direita da origem. E a ordenada do ponto está acima da origem, ou seja, ambos são maiores ou iguais a zero. Por que tem esse símbolo de igual, né? Também pode ser igual, porque a origem ela também está no primeiro quadrante, né? Então, quem é que está aqui no primeiro quadrante? Esses pontos aqui, que estão aqui dentro, né? Esses aqui, que estão aqui em cima, e esses aqui, que estão aqui em cima também, certo? Então, esses pontos aqui pertencem ao primeiro quadrante. A condição é essa. Tem que ser maior ou igual a zero, tanto a abscissa quanto a ordenada. Se isso ocorrer, pode ter certeza que está no primeiro quadrante. Então, a origem está no primeiro quadrante, os pontos em cima do eixo X à direita está no primeiro quadrante e assim vai. Bom, tem o segundo quadrante. O segundo quadrante é essa região e a condição é essa. Para estar no segundo quadrante, o X tem que ser menor ou igual a zero e o Y tem que ser maior ou igual a zero. Como assim, né? Vamos entender, ó. Suponha que está aqui um ponto. Esse ponto aqui está no segundo quadrante. O X dele cai bem aqui do lado esquerdo, ó. Esse X aqui, ó, ele está à esquerda da origem, ou seja, está nos números negativos. Por isso que eu estou dizendo aqui que o X dele, né, é menor que zero. A ordenada dele, ó, cai bem aqui. Ou seja, um número acima da origem. Por isso que eu estou dizendo aqui que a ordenada é maior que zero, certo? Acontece que a origem também está no segundo quadrante. Os pontos que estão aqui no eixo X, à esquerda da origem, também está. E os pontos que estão acima da origem também estão aqui no segundo quadrante, beleza? Então essas duas condições aí tem que acontecer. Então esse é o segundo quadrante. O terceiro, vamos lá para o terceiro. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito riscada a tela. O terceiro quadrante, a condição é que a abscissa tem que ser menor ou igual a zero e a ordenada tem que ser também menor ou igual a zero. Ou seja, a abscissa e a ordenada tem que ser negativa ou igual a zero, né? Então, por exemplo, se eu tenho um ponto bem aqui, então eu vou associar aqui a abscissa bem aqui e a ordenada aqui. Perceba que aqui o y do ponto está para baixo da origem, ou seja, vai ser negativo, vai ser menor do que zero, né? Menor que zero. E o x aqui, ó, está à esquerda da origem, então o x do ponto também vai ser menor que zero, né? Beleza? Então, e claro, novamente, a origem entra nessa condição. A origem também está no terceiro quadrante, assim como esses pontos que estão aqui abaixo da origem, em cima do eixo Y, e os pontos que estão à esquerda, né, da origem no eixo X, também fazem parte do terceiro quadrante. Obedece a essas duas condições aqui. Finalmente, se o cara não está nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, ele vai estar no quarto, que é esse aqui. Qual a condição para estar no quarto quadrante? Abscissa positiva, ou igual a zero, e ordenada negativa. Como assim, né? Entender, ó. Se o ponto está aqui, a abscissa dele, ó, cai bem aqui, à direita da origem, então é positivo, e a ordenada é aqui, abaixo da origem, ou seja, é negativo. São justamente essas duas condições que eu falei aqui. Novamente, a origem pertence ao quarto quadrante. Assim como também esses pontos que estão aqui em cima do eixo X e à direita da origem, né?
E é isso. Deixa eu só destravar aqui meu... Vamos lá. Existe também o que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? O que é isso? O que é uma bissetriz? A bissetriz que eu estou tentando representar aqui é essa reta. Essa reta que está aqui na figura. Quando é que eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares? Quando, né, você tem os pontos que tem o x e o y, tudo a mesma coisa. Então, quando é que eu tenho uma bissetriz dos quadrantes ímpares, desculpa. Quando o x do ponto é igual ao y do ponto. Então, por exemplo, vamos tentar botar com um exemplo. O ponto 2 e 2, o ponto 2 e 2, ele está em cima dessa bissetriz. O Pedro está perguntando se a origem está nos 4 quadrantes, né? É verdade, é isso. A origem está nos 4 quadrantes, beleza? Então, o que eu estou falando aqui agora é sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa bissetriz aqui, ela contém todos os pontos que tem essa característica aqui, ó. Todos os pontos que tem essa característica estão em cima dessa reta. Por exemplo, o ponto 3 e 3 está em cima dessa reta. O ponto -1 e -1. O ponto -2 e -2. O ponto -3 e -3. O ponto 1 e 1. Então, qualquer ponto que tenha essa característica, por exemplo, 10 e 10, o 20 e 20, né? O 0 e 0. Perceba que a abscissa é exatamente igual à ordenada. Esses pontos que têm essa característica pertencem, né, à bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que eu escrevi aqui B13? Porque ela corta o quadrante 1 e corta o quadrante 3. 1 e 3, quadrantes ímpares, beleza? Analogamente, existe também a bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece aqui? Quando o x do ponto é oposto ao y do ponto. Como assim? Vamos tentar entender. Por exemplo, vamos começar aqui com 1 e -1. São números opostos, não é assim? O 2 e -2 são números opostos. O 3 e -3 também são números opostos. O -1 e 1. -2 e 2. O -3 e 3 são números opostos. Então, pontos que têm coordenadas opostas, né, eles pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. Ou seja, se isso aqui acontecer, pode ter certeza que o ponto ele pertence à bissetriz 2 e 4. Ou seja, a bissetriz que corta o quadrante 2 e a bissetriz que corta o quadrante 4. Agora vamos ver aqui 3 exemplozinhos para a gente terminar a aula e depois a gente continua, tá beleza? Bem rapidinho, olha como é fácil. Só para a gente reforçar essa questão de saber localizar ponto. O centro dos círculos, né, coloridos de cinza, sobre o sistema de coordenadas cartesianas abaixo, representa as localizações, como a gente já tinha falado, ó, dos principais pontos turísticos de uma cidade, registrados por um turismólogo. Né? O ponto com coordenadas 2 e -3, ele corresponde à localização de qual desses pontos turísticos? Então vamos aqui. Fiquem atentos aí que eu vou chamar o nome de alguém aí. Vamos aqui, o Mirante. O Mirante está aqui, ó. Mirante está aqui. Joab está por aí? Joab? Opa! E aí, beleza? Joab, tá vendo o Mirante aqui? Sim. Qual é a abscissa do Mirante? Se dele? Abscissa. -2. -2. E a ordenada?
Dá 3. 3. Então, o mirante aqui tem que coordenadas? Menos 2 e 3. 3. Tranquilo? Tainara, tem um jardim bem aqui, né, Tainara? Tainara? Oi. Tá vendo o jardim aqui? O ponto correspondente ao jardim? Ai, espera que tá um pouquinho ruim aqui pra me enxergar. O jardim. Hum. O jardim tá bem aqui. Quais são as coordenadas do jardim? O ponto é esse. 2 e 3. 2 e 3. Muito bem. 2 e 3. Ainda não é o que está aqui, né? Vamos para a praça. Vamos para a praça. A praça, Aline Moreira. Aline, a praça está aqui, ó. Oi? E aí? Sim. A praça está aqui. Qual é a ordenada da praça? A ordenada. Tá 3 e 2. A A ordenada? ordenada. É 2. Calma aí, a ordenada é 3. Não, a ordenada é 2. Ah, é 2. Não, a ordenada. Tranquilo. Tá, Então, é 3. as coordenadas é 3 e 2. Muito bem. Não confunda a questão da ordenada e as coordenadas. A ordenada é o y, beleza? E as coordenadas são as duas informações. Beleza. Tranquilo. E ainda não é a resposta, né? Não é a resposta. Vamos pro teatro. O teatro tá aqui. O teatro, vamos ver aqui. Quem tá aqui? Débora, vamos lá, Débora. Débora, o teatro tá aqui. Eu? Sim. Quais são as coordenadas do teatro? 2 e menos 3. 2 e menos 3. Muito bom. E a resposta. Né, ó? O teatro, 2 e menos 3. Então aqui a resposta correta é letra E. Só para terminar, Vinícius, está por aí? Vinícius? Júlia? Oi. Museu, Júlia. Olha o museu aqui. Quais são as coordenadas do museu? Dá para ver aí? Menos 3 e 2. Menos 3 e 2, muito bom. Só para a gente finalizar as coordenadas de todos, né? Então a resposta correta, a letra E. João está dizendo que a moral da história é olhe sempre a resposta isolada. Explica aí para mim, que eu acho que eu estou voando. Sim, porque ele está lá embaixo, né? Verdade, muito bom. Mas nem sempre, vai que eu mude aí alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. Questão 2. Veja no triângulo LMN desenhado no plano cartesiano abaixo. No caso aqui está ao lado abaixo, né? Os vértices L e MN desse triângulo correspondem respectivamente aos pontos. Então o que ele está querendo aqui é que você me diga quais são as coordenadas do ponto M, do N e do L. Vamos ver aqui se eu encontro alguém aqui para me ajudar. Abrir a lista toda aqui, né? Porque tem muita gente. Ellen Vitória, tá por aí? Tô sim. E aí, Ellen? Ei, Ellen. As coordenadas do ponto N, Ellen. Oi. Tá aqui, ó, o N. Tá para ver? Sim. As coordenadas do ponto N. 2 e 3. 2 e 3, muito bom. Ludmila, ponto L. As coordenadas do ponto L. 1 menos 1. 1 e menos 1. menos 1. Muito bom. E vamos ver aqui outra pessoa. Ellen Diva, tá por aí? E aí, Ellen? As coordenadas do ponto M. Menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Show de bola. E fechou, né? Agora vamos só procurar a resposta correta. Primeiro é o L, depois o M. Vamos para o L aqui, é 1 e menos 1. Onde é que tem 1 e menos 1? Tem na letra A, tem na B e na C, né? Agora,
O M é menos 3 e 2. Então, fechou aqui na letra C. Beleza? Bem tranquilo aí, só para a gente saber relacionar bem os pontos, né? Isso é importante porque tem gente que ainda confunde essa ordem do X, do Y, e aí atrapalha bastante se você fizer essa confusão. Para finalizar, se der tempo, eu acho que vai dar, a gente tem uma questão do Enem, né? Pode até parecer estranho, mas o Enem também cobra questões desse tipo e questões relativamente fáceis, né? Vamos ver aqui se dá tempo de a gente fazer. Se não der, a gente continua na próxima aula. Bom, devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada. Eles são os pontos P e o ponto Q. Os estudos indicam que um novo ponto T deverá ser instalado. Isso é importante, que o ponto T deverá ser instalado nesse percurso, entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre o ponto P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Vamos respirar aqui. Ó, vamos aqui. O ponto P está aqui. Ele tem coordenadas 30, né, e 20. E o ponto Q, ele tem coordenadas 550 e 320. Que está aqui, né? O que acontece? Ele quer colocar um ponto T no meio desse percurso aqui. O percurso que está falando é do P, esse percurso, ó, do P até chegar no Q. Esse é o percurso. E ele quer colocar um ponto mesmo na metade do percurso. Ou seja, você anda quanto nesse percurso? Você sai aqui sei lá, quilômetro 30 e vai até o 550. Então, você aqui, na primeira ida, né, na primeira reta, você anda 520, acho que isso aí está em metros, 520 metros. Subindo, você está aqui no 20 e vai até o 320. Então, você vai andar aqui, o que? 320 menos 20, 300 metros. Ou seja, todo o percurso, ele mede 820 metros. Como você quer colocar um novo ponto na metade aí, né, do percurso, você tem que andar 410. Então, o que você tem que fazer? Você está aqui no 30, você tem que andar 410. 410. Se você está no 30 e anda 410, então você tem andado quanto aqui? Você está em qual coordenadas? Você está aqui no 400, 30 mais 410 dá 440. E a ordenada é 20. Então esse ponto aqui vai ser o ponto T. Vai estar na metade do percurso. Beleza? Foi meio apressado porque já está na hora, mas é isso.